Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós. E também compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que querem e que precisam aprender mais sobre a palavra de Deus. E nesse vídeo nós iremos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi justamente escrita pelo apóstolo Paulo juntamente com Silvano e Timóteo por volta do ano 50. E o que faz dessa carta uma das mais antigas do Novo Testamento. Ela foi enviada a uma cidade chamada Tessalônica, que era uma comunidade fundada pelo próprio apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. O objetivo da carta era encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo em meio à perseguição, e também corrigir o mal entendido sobre a volta de Cristo. Paulo escreve num tom pessoal, cheio de carinho e reconhecimento pela fé daquele povo. Essa carta é um verdadeiro modelo de esperança e fidelidade cristã, mostrando que o amor e a perseverança é o combustível da fé. A cidade de Tessalônica era uma das mais importantes ali da Macedônia, localizada estrategicamente às margens do Mar Egeu. Era um ponto de passagem crucial entre o Oriente e o Ocidente, o que tornava ali um centro de comércio, cultura e religião. Por ser uma colônia romana, a cidade de Tessalônica respirava política, filosofia e paganismo. E havia muitos templos dedicados a diversos deuses e uma forte adoração ao imperador. Então, volte lá no livro de Atos que você vai ver com mais detalhes ali quando Paulo chega na sua segunda viagem missionária. E nesse ambiente dominado por idolatria e materialismo, os cristãos tessalonicenses eles enfrentavam perseguição e rejeição, mas mesmo assim eles continuavam firmes no Evangelho. É por isso que Paulo já começa os elogiando em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, elogiando a fé deles, dizendo que a vossa fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. A igreja de Tessalônica era uma igreja pequena, mas ela era poderosa, ela era um exemplo de fé viva em meio a um mundo totalmente hostil e totalmente contra os princípios cristãos das Escrituras. Algo que não é muito diferente aqui no nosso contexto hoje social do Ocidente. O tema central da carta aos Tessalonicenses é a esperança da volta de Cristo e a vida santa enquanto se espera por Ele. Paulo lembra aos Tessalonicenses de que o retorno de Jesus não é motivo de medo, mas de consolo. Tanto é que Paulo já começa escrevendo em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o outro versículo-chave é o que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta carta ela é uma mistura de doutrina, consolo e prática cristã, mostrando que a verdadeira fé se manifesta no amor, esperança e perseverança diária. Então você vê que Paulo reitera, traz às pessoas realmente a realidade das coisas, porque hoje não é muito diferente. Porque as pessoas elas acabam espiritualizando algo que é material e materializando algo que é espiritual. Então Paulo, essa carta veio justamente o quê? Para trazer aos Tessalonicenses e mostrar que mesmo sendo uma igreja pequena, que eles
deveriam continuar o quê? Porque não é a quantidade de pessoas, mas sim a qualidade das pessoas e da fé das pessoas que vai impactar a sociedade. O livro de 1 Tessalonicenses, ele tem 5 capítulos e cada um com uma mensagem que se conecta à maturidade da fé. No capítulo 1, Paulo expressa sua gratidão pela firmeza e testemunho dos Tessalonicenses, exaltando a fé que se espalhou por toda parte. No capítulo 2, ele relembra o seu ministério entre eles, mostrando como serviu com sinceridade e amor, mesmo em meio à perseguição. No capítulo 3, Paulo é um encorajamento à constância. Paulo se alegra ao saber que eles permanecem fiéis, mesmo sob pressão. No capítulo 4, Paulo ensina sobre a pureza e o amor fraternal, além de explicar a esperança da ressurreição e o arrebatamento dos crentes. E no capítulo 5, Paulo exorta a viverem vigilantes, sóbrios e espiritualmente despertos, pois o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então a primeira carta aos Tessalonicenses é um lembrete poderoso de que a fé verdadeira não se abala com o tempo e nem com o sofrimento, porque ela está firmada em uma promessa eterna, que Cristo voltará e quem nele confia nunca será envergonhado. Então, que esse também possa ser não só os Tessalonicenses, mas também a nós, de ter essa certeza de que Ele irá voltar, de que a certeza que o arrebatamento vai acontecer, de ter essa certeza de que nós podemos viver um dia após o outro, até chegar o tempo que o Senhor irá arrebatar os seus, em que nós devemos manter a nossa fé. Por mais difíceis que sejam os tempos, assim como eram para os Tessalonicenses, tem sido para muitos de nós tempos difíceis da gente manter a nossa fé, tempos onde a corrupção se instala de uma maneira generalizada. Manter a nossa fé é difícil, mas nós podemos ter a certeza de que vale a pena. E o principal, que vale muito mais a pena ter os elogios de Deus com relação à nossa fé e chegarmos no ponto final, do que acabarmos nos cedendo às coisas humanas e sermos reprovados por Deus. E aí, gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui conosco nos comentários. Se houve alguma coisa que eu não falei, que você quer acrescentar, ou alguma dúvida, sugestão para outros vídeos, até mesmo para engajar esse vídeo, participe aqui conosco nos comentários. Seu comentário é muito importante para nós. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E até o próximo vídeo.